Hello, gente, eu sou a Karen do Viajando na Estante e no vídeo de hoje eu vim com esse videozinho nesse formato novo aqui do canal, que é comentando sobre livros dessa forma aqui, ó, bem íntima de vocês. Estou aqui de roupão. Ai, já tem 3 vídeos que eu tô com esse roupão, gente, mas vocês só vão me ver de roupão no inverno. Prometo que no próximo eu pelo menos troco, que eu tenho outro roupão também. Mas enfim, hoje eu vim falar sobre Sol da Meia-Noite, gente. Um dos títulos, um dos livros mais esperados do ano desde que foi anunciado, não é mesmo? E hoje eu vim, né, comentar pra vocês aí da minha leitura, o que eu achei do livro, se eu gostei, o que eu não gostei. E, gente, como uma antiga fã de Crepúsculo que sou, já até fiz vídeos aqui contando um pouquinho da minha história com a saga, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Hoje é hora de falar sobre esse livro, né? Esperamos 10 anos por ele. Mas antes da gente começar, já deixa seu like aqui, que é muito importante. Sério, gente, vocês não têm noção de como é importante. Então, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário também, que também, nossa, é muito importante, gente. Comenta aí se vocês já leram Sol da Meia-Noite ou se vocês não leram ainda. Não sai desse vídeo sem deixar o seu comentário, hein? E o que vocês acharam do livro se vocês já leram. E se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. E agora bora falar sobre o Sol da Meia-Noite. Bem, gente, eu ainda não tenho minha edição física de Sol da Meia-Noite, então eu não posso falar pra vocês como é que tá a edição física aí. Eu sei que tá uma polêmica, tem gente que tá reclamando da página, tem gente que a pessoa tá tudo bem. Gente, eu tô satisfeita que a gente teve o lançamento simultâneo. Então, assim, mesmo que eu não goste da página, eu vou relevar isso. Porém, quando o meu livro chegar, eu devo mostrar aqui no canal em algum unboxing ou no book haul. Comentem qual vocês gostam mais e devo mostrar lá nos stories também. Mas, né, como eu não aguentei, o meu livro tá demorando a ser enviado, então eu li pelo Kindle, né, comprei o e-book e a edição física. Sim, sou dessas. Então vamos falar sobre Sol da Meia-Noite, né, o que eu achei. Bem, gente, eu nem sei por onde começar. É um vídeo mesmo informal, comentando, né, conversando com vocês meus sentimentos ali sobre a leitura. É um livro enorme, né, 700 páginas, e eu achei, assim, um pouco demais, talvez. Talvez. E a gente tem ali, pra quem não sabe, né, em Sol da Meia-Noite, a gente acompanha os acontecimentos de Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward Cullen. Então a gente tem ali toda a história de Crepúsculo, inclusive só foi Crepúsculo mesmo, a gente não tem ali nem de Lua Nova, nem de Eclipse, nem de Amanhecer, é só os acontecimentos de Crepúsculo mesmo, enfim. Tudo pelo ponto de vista do Edward. Então a gente tem ali toda a história original, só que vendo pelo ponto de vista dele. Inclusive como foi ali antes, né, dele conhecer a Bella e um pouco dos pensamentos dele acerca de como são os humanos e como é a relação dele ali em estar no meio deles e tudo mais. O que ele pensa dos humanos, e a gente vê depois também, né, o que ele pensa quando encontra a Bella pela primeira vez, e a gente vê ali que logo no início ele meio que odeia ela, tem raiva dela, e depois ele vai ter uma atração ali justamente por conta do cheiro, mas não vai ser só a questão do cheiro, da coisa do sangue dela, que ele vai começar a desejar, ele vai começar a se sentir atraído por ela ali. Então ele vai começar a ter essas questões, então a gente vê o momento em que ele resolve ir embora e depois que ele volta, que é uma coisa que a gente já sabe, né, que acontece lá no início da história deles dois, em Crepúsculo. Então a gente vê os acontecimentos ali, né, de quando ele foi embora, pra onde ele foi embora, por que ele foi, tudo que ele sentiu e por que ele resolveu voltar. Então a gente vê ali muito mais detalhadamente, né, pelo ponto de vista dele, todos os pensamentos, o que a família dele achou. A gente tem, uma das coisas que são mais interessantes nesse livro é ver ali, porque o Edward tem o poder de ler a mente, né, das pessoas, né, então é muito interessante nesse livro, porque a gente vê muito o ponto de vista mais real ali, não só por falas, né, não só por interpretações de outras pessoas, de outros personagens, a gente vê ali mesmo os pensamentos crus dos outros personagens também, né, de toda a família Cullen. Então a gente sabe ali do quanto a Rosalie odeia a Bella, ou odeia a situação toda, de como ela tem ciúmes, de como ela não aceita as coisas. A gente tem ali também já a aceitação dos outros familiares. A gente tem a história dos personagens também, novamente,
que a gente já conhecia muitas histórias dos outros livros de Crepúsculo, mas a gente acompanha muita coisa, eu acho que mais detalhada, mais profundamente nesse livro, justamente porque tem essa questão da leitura de mentes ali do Edward. E tinha muita coisa que eu também não lembrava, eu vou confessar, porque eu já esqueci, tem tempo que eu não releio a saga, então, e eu esqueço, já sou esquecida mesmo. Então, muitas coisas eu não lembrava mais e fui relembrando com essa leitura, que era justamente o meu objetivo ao não reler a saga antes de ler Sol da Meia-Noite, porque eu queria justamente ter de novo a experiência ali de ler Crepúsculo, de redescobrir esse universo. E eu acho que eu tive um certo sucesso nisso. Claro que a história, assim, né, o grosso da história, a gente lembra bem, até porque tem os filmes e tudo. É difícil esquecer realmente todas as coisas que acontecem, os acontecimentos principais ali, o momento que eles se conhecem, a coisa dele ir embora, depois voltar, depois deles começarem a se conhecer, a Bella descobrindo as coisas, como ela descobre também, né, sobre a questão de ser vampiro e das lendas. Então, todos esses detalhes a gente lembra bem, eu lembro bem, assim, mas outras coisas, assim, né, outros acontecimentos menores ou detalhes eu não lembrava. Então, inclusive a história da Alice mesmo, que é descoberta lá no final com o James, eu não lembrava de jeito nenhum daquilo. Tanto que eu fiquei assim, gente, meu Deus, eu estou curiosa sobre essa história da Alice. Aí depois eu peguei aqui o Crepúsculo, dei uma olhada e falei, nossa, tem isso, eu não lembrava de jeito nenhum mais disso, desses detalhes, porque eu acho que no filme eles não colocaram isso, se eu não me engano. Então, assim, era uma coisa que eu realmente não lembrava mais sobre a história da Alice. Então eu gostei bastante de ver isso, né, da personagem, saber voltar a lembrar desses detalhes. A gente tem as histórias ali dos outros personagens também, e bem detalhadas. A gente só não teve da Rosalie, assim, né, só passou batido ali, não teve de maneira aprofundada. Mas foi, achei muito interessante, né, da gente ver essa coisa ali dos pontos de vista dos outros personagens. Agora falando do próprio ponto de vista do Edward. Ai, eu tenho que falar, gente, que em alguns momentos foi muito difícil, muito difícil, tipo assim, ficar lendo. Tem alguns capítulos, algumas partes que a gente tem muito do Edward ali falando com ele mesmo e, tipo, os pensamentos dele. E a gente vê mais forte uma coisa que a gente já percebe em Crepúsculo quando lê, mas a gente percebe muito mais forte, né? Porque a gente tá vendo ali todos os pensamentos do Edward reais ali, todas as discussões que ele tem com ele mesmo, e a gente percebe mais profundamente ainda o quanto ele odeia a si mesmo, de quanto ele não se enxerga como a Bella enxerga ele, como aquela pessoa perfeita, e como ele realmente odeia quem ele é, o que ele é, e como isso realmente é um problema muito grande para ele se autodeprecia o tempo todo. E tem essa questão também ali que ele fica, tipo, por diversas páginas ali naquela coisa, assim, se autodepreciando pelo livro inteiro até o finalzinho. Então, essas coisas, assim, são bem cansativas de ler, porque já é meio agoniante de ler, de saber, né, que uma pessoa se odeia. Então, assim, você lê os pensamentos dela com base nisso, assim, vendo ela falando isso e percebendo ali o quão profundo é isso para essa pessoa, realmente é um pouco difícil de engolir, de passar por isso. E a gente tem também aquela coisa assim que quando ele não está se depreciando, ele está obsessivo pela Bella, né? E são coisas, detalhes que a gente vai percebendo depois, né? De quando agora mais velha, de quando que coisas que eu não, talvez não tivesse percebido quando eu era adolescente e tudo mais, em que eu tinha aquela idealização ali do Edward como aquele cara perfeito, né? Porque inclusive é a idealização que a Bella passa pra gente também quando a gente lê Crepúsculo, né? Porque é o que ela pensa dele. E claro que essas questões também, assim, né? Principalmente quando você está apaixonado, a gente aumenta mais as perfeições da pessoa, os detalhes bons da pessoa. Então é normal que a Bella faça isso e que o Edward faça isso com a Bella. E a gente tem isso demais, assim, exacerbadamente. Ele tipo, obsessivo por ela. E isso, assim, me deu bastante agonia, porque tem a parte lá que ele, tipo, persegue mesmo ela, né? E coisas que a gente não tinha percebido quando lê Crepúsculo, até porque a gente não percebe tanto, porque a Bella não sabe muitas vezes que ele tá perseguindo ela. Então passa mais batido. Mas nesse livro a gente vê com muito detalhe e tudo que ele pensa e todos os detalhes, assim, ele mesmo fala, né, se admite obsessivo e
completamente, né, tipo, perseguidor ali. Então, ele passa todos os dias ali vendo ela dormir e depois persegue ela nos lugares e tudo mais. Então, assim, isso é uma questão problemática que a gente tem aí, mas enfim. Eu também entendo que ele tem essa coisa, tipo, vampiro, né? Eu acho que a gente percebe também que ao mesmo tempo ele ser vampiro, eu acho que nesse livro eu percebi muito que ele tá congelado ali ainda nos 17 anos dele e tem alguns pensamentos dele, algumas experiências que também estão congeladas no tempo, que ficaram congeladas no tempo com ele. Então, a minha sensação nesse livro é que justamente a gente viu que, apesar dele ter cento e tantos anos, eu acho que ele ainda é um adolescente de 17 anos, descobrindo ali o primeiro amor, descobrindo a experiência, né, de ter isso, coisa que ele nunca teve, de viver isso e ainda ter as dificuldades ali de quem ele é e de por quem ele tá apaixonado, deles serem pessoas diferentes, né, seres diferentes e tudo mais. Então, eu levo muito para esse lado ali também de que ele é ainda ali meio que um adolescente, né, descobrindo ali tudo isso, né, os sentimentos dele e tipo assim, né, claro que em Crepúsculo a gente tem ali essa coisa exagerada, justamente também porque ele é um vampiro, então ele tem facilidade de ir lá espiar a crush dele, né? Mas também quem não fica ali, quem nunca quis ficar só olhando pro crush direto ou investigar a vida do crush, mas quem nunca stalkeou, né? Fez até, tem gente que cria justamente até fake pra stalkear nas redes sociais, então de certa forma a gente tem ali um paralelo, né, de nossa realidade e do livro. E claro, né, como ele é um vampiro, ele tem facilidade ainda maior de conseguir ficar admirando, né, a crush dele ali a vida inteira, quando ele quer, a hora que ele quer, como um maluco, né? Então é uma questão que a gente tem que pensar, né, realmente assim que é meio assustadora quando a gente lê, principalmente pelo ponto de vista dele, que a gente percebe claramente o quanto ele perseguiu a Bella, e isso é realmente assustador. Tem essa coisa também da proteção ali com a Bella, que é aquela coisa assim, que realmente no caso ali dele ser um vampiro, e ela ser uma humana extremamente desastrada, tem aquela coisa mesmo, né, tipo, ela é meio vulnerável e ele fica morrendo de medo dela se quebrar a qualquer momento. Ai, mas enfim, tem esses detalhes, né, que a gente entende mais, assim, pra história. Eu acho que nesse livro, apesar dele ser um vampiro, a gente vê muitas questões humanas do personagem ali, justamente nessas questões ali dele descobrindo, né, o primeiro amor e tudo mais, lidando com todas essas novas experiências pra ele e com as dificuldades dessa nova experiência, porque tem a questão ali do sangue também, que é muito atrativo pra ela, e da questão que ele se autodeprecia, ele se considera um monstro e acha que não está à altura dela, tudo isso. Então a gente percebe também como ele é inseguro, como ele sente ciúmes. Eu acho isso muito interessante da gente ver ali, porque a idealização que a Bella tem dele quando a gente lê o livro, pelo menos essa é a memória que eu tenho ali da minha cara em adolescente lendo ali o livro, era que o Edward era aquele, tipo, o cara perfeito. Então a gente vê nesse livro o quanto ele não é aquela pessoa, tipo, super segura, ele é humano. Apesar de ser um vampiro, ele tem ali, sim, problemas e questões com ele mesmo que ele precisa resolver, como qualquer humano. E pra mim, um dos pontos altos, né, do Sol da Meia-Noite foi justamente ver, ai meu Deus, a Alice, o Emmett, o Jasper, o Carlyle, a Esme, o Charlie. Ai, gente, sério, me apaixonei novamente por esses personagens. Eles são simplesmente os melhores personagens da série, dos livros. Eu amo o Beward, amo o Jacob também, amo a Renesmee, mas sério, esses coadjuvantes, personagens secundários são... Ai, sério, são os melhores, eles são incríveis, a Alice é incrível, o Emmett, eu fiquei mais encantada ainda por ele, porque a gente tem um destaque ali pra o Emmett nesse livro, porque ele é muito, realmente, irmãozão ali do Edward, e tem aquela coisa que ele é um personagem mais leve, com mais senso de humor, mas ele também, na hora H, tipo, ajuda demais o Edward, mesmo a Rosalie sendo contra. E eu achei isso incrível, gostei muito disso. Ver o Jasper também
sendo super irmão ali, sempre ajudando também. E a Alice nem se fala, né? Então, assim, eu fiquei realmente encantada. O Carlyle, a Esme, eu gostei muito de ver mais detalhadamente, mais profundamente, essa relação que o Edward tem com o Carlyle e com a Esme, de realmente de mãe e filho, de pais e filho. Nossa, tipo, é uma coisa que passava mais batido ali nos filmes, que é o que eu lembro mais, e nos livros eu acho que também, porque a gente tinha um ponto de vista da Bella, né? Então não tinha tanto aprofundamento nessa relação do Edward com a família, e nesse livro tem muito isso. Eu achei realmente incrível, eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada com a relação ali, principalmente da Esme, do Carlyle e do Edward, entre eles três, eu fiquei assim, encantada. E do Edward com os irmãos também, sério, eu realmente amei demais isso. Pra mim, foram as melhores partes ali do livro, foi ver isso, foi ver esses momentos entre eles, saber mais ali de como eles se conheceram, né, a Esme, o Carlyle e o Edward, como eles construíram a relação deles ali de pais e filhos. E ai, sério, eu amei demais essa parte. Maravilhoso. Ai, amei. E por último, uma coisa que eu queria muito falar, né, é que Crepúsculo foi um dos livros assim mais importantes ali da minha adolescência e da minha carreira, nossa, da minha vida de leitura, porque foi um livro que ali me despertou para os gêneros que eu comecei a gostar, fiquei viciada em ler e comecei a ler cada vez mais, e hoje estamos aqui, né, com um canal literário. Então, como eu já falei em outros vídeos, eu sempre vou ser muito feliz e muito grata a Crepúsculo. Sempre vai ter um lugar ali quentinho no meu coração, mesmo não sendo mais uma das minhas séries favoritas hoje em dia. Então, assim, eu sempre vou ter um carinho imenso pela saga. Então, eu, inclusive, gostei muito dessa sensação de revisitar esse universo, esses personagens e a história de amor da Bella e do Edward, que apesar de ter essas coisas assim que a gente talvez possa problematizar, eu acho que no final, né, eles gostam um do outro e estão bem felizes dessa forma. E eu acho que isso que importa na vida é você respeitar um ao outro e ser feliz e se amar. E eu acho que justamente a história deles é meio que inspiradora, né? Porque eu acho que eles se amam apesar ali das circunstâncias e dos problemas. A Bella mesmo se entrega livremente. E se a gente for fazer botar ele, né, como um vampiro, ser uma metáfora, fazer uns paralelos para nossa realidade, a gente pode pensar aí como às vezes falta amor, sabe? A gente tá cada vez mais cínico, né? Nós humanos, nós em sociedade, a gente tá cada vez mais cínico, digamos assim, e a gente não vê mais esse amor puro, assim, a gente sempre tá criando rótulos. Então, sei lá, tipo, pra muita gente o amor é piegas, ou que não existe, ou coisas desse tipo, ou, enfim, muitos rótulos, muitas apontações. E às vezes a gente esquece justamente de amar e de respeitar um ao outro. E eu acho que a história de Edward e da Bella, acho que mostra muito isso. Inclusive a própria série, né, de livros, principalmente na época do auge, ela foi muito amada, mas também foi muito massacrada. E o próprio Edward foi sempre muito massacrado, inclusive por comentários muito machistas, né? Então, de falar que, o Edward é gay porque ele brilha, o Edward é gay porque lá em Eclipse ele deixa o Jacob aquecer a Bella, sendo que pra mim isso são pensamentos machistas, além de querer dizer que ser gay é tipo um xingamento, como se fosse errado. Então, assim, pra mim eu nunca gostei desses pensamentos, desse tipo de comentário. Eu acho que justamente pra mim, são justamente comentários extremamente machistas, porque tá dizendo ali que o homem não pode ser sensível e não pode preferir justamente amar ali e cuidar, né, da pessoa que ele ama, fazer o que é melhor pra ela numa situação em que ela está congelando. E tem uma pessoa ali que é uma fornalha humana que pode aquecê-la. Então, assim, pra mim isso justamente falta de respeito.
tô brincando, mas é sério, gente. Eu nunca gostei desse tipo de comentário, sempre fiquei irritada com esse tipo de comentário. Então, eu acho que a história justamente me lembrou várias dessas coisas assim de novo e fiquei refletindo e fazendo paralelos com a nossa sociedade atual, que vive apontando o tempo todo várias coisas e problematizando e às vezes perdendo a linha em alguns certos pontos. Claro, eu não estou falando que a gente não pode problematizar, a gente tem sim que problematizar algumas coisas, algumas questões para que elas sejam mudadas, para que a gente evolua e para que as coisas se tornem melhores. Só que às vezes as pessoas, eu acho que, sei lá, perderam a linha com tantas coisas acontecendo assim. E virou uma apontação assim de dedos sem fim pra tudo quanto é coisa e que às vezes não tem nem provas de que alguém fez aquilo ou alguma coisa assim. E sei lá, é uma apontação ali, um cancelamento sem fim de todo mundo e não sei, eu não curto essa cultura. Eu acho que o que é importante realmente é a gente amar, respeitar as pessoas, porque se for assim a gente não vai precisar justamente de tantas problematizações, tantos cancelamentos, se a gente justamente se respeitar e respeitar o outro e amar mais, ao invés de ter tantas apontações, porque eu fico me perguntando, às vezes, essas pessoas que estão sempre apontando as outras, estão sempre massacrando as outras, qualquer erro que as pessoas cometem. E eu não estou falando justamente, gente, erros terríveis, crimes, eu estou falando de qualquer coisa. Porque hoje em dia, assim, qualquer alfinete, e às vezes é coisas que não tem nem comprovação realmente de o que alguém fez e as pessoas estão massacrando as outras. Enfim, comecei a desabafar aqui nesse vídeo, né? Mas enfim, eu acho que se a gente justamente amasse mais, se respeitasse mais o outro, a gente não teria que ter tantos cancelamentos, tantas problematizações, tantas apontações de dedo. Então vamos respeitar mais, ouvir mais e se amar mais. Como o Edward e a Bella em Crepúsculo, né? Eles vencem lá várias batalhas para ficarem juntos, enfrentam várias dificuldades ali, inclusive a coisa de cada um ser de um jeito, né? Ele um vampiro e ela uma humana, então, né? São ali duas coisas diferentes, então, mas que se amam, né? E passam por cima dessas diferenças. Ai, gente, enfim, não sei se vocês entenderam, né, o que eu quis dizer, mas espero que tenham gostado do vídeo, comentando um pouquinho sobre o Sol da Meia-Noite e me contem aí o que vocês acharam do livro, se vocês gostaram, se não gostaram. Eu dei 4 estrelas pra Sol da Meia-Noite, justamente porque eu acho que tem algumas partes que foram um pouco lentas, um pouco agoniantes, um pouco cansativas ali por conta dessa coisa do Edward o tempo todo pensando e era um pouco repetitivo em vários momentos. Então, né, dei ali 4 estrelas, mas eu gostei bastante de revisitar essa história. E, gente, estou pirando porque a Stephenie Meyer, né, divulgou que vamos ter 2 livros da Renesmee e do Jacob, A Volta dos Volturi. E, ai, meu Deus, sempre foi o meu sonho a gente ter essas sequências. Então, assim, ai, só espero que eu não precise esperar mais 10, 20 anos, porque desse jeito, gente, eu vou estar veinha quando essa história terminar. Então é isso, gente. Deixa o like aqui se você ainda não deu, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade. Deixe seu comentário aí embaixo sobre o que você achou de Sol da Meia-Noite. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau!